Ora, bem-vindos a todos a mais um podcast, este por sua vez gravado no dia 21 de abril de 2018. Este podcast vai ser inteiramente focado na morte de um DJ que eu até desconhecia que existia, coitado do homem, mas pronto, não vai ser esse o tópico. Esse é o tópico que os mídias nos andam a puxar este fim de semana e não faço ideia lá porquê. Sem desrespeito ao homem, se calhar até talvez por ignorância minha, mas não sei. Sinceramente não parece que tenha sido assim algo que tenha mudado o rumo do universo psíquico da humanidade a nível planetário. Vou continuar a insistir num tópico exatamente hoje há uma semana, era o tópico quente, que parece já caiu no poço do esquecimento, este precedente de ataque a países soberanos, porque realmente é tudo o que se passa neste planeta. Os poucos países soberanos que ainda existem estão sob ataque constante e mediático e psicológico e bélico e seja lá todas as e financeiro, muito importante, financeiro, tudo o que possam pensar. Vou continuar a insistir um bocado, desculpem lá a seca, neste tópico da Síria, porque isto é importante. Na minha cabeça, pelo menos, completamente alucinada, eu acho que isto é importante. No entanto, as pessoas realmente andam a tomar alucinogénicos, estão a chorar a morte do DJ Avicii, eu nem sei pronunciar o nome dele, porque sinceramente nem sequer soou que nem um peido no meu radar, sem desrespeito ao homem. Depois de morto também, o que é que interessa? Falem mal de mim à vontade quando eu morrer, falem mal de mim enquanto eu estou vivo, quer lá saber. Sinceramente, tópicos que eu acho que tenham relevo e não passam na responsabilidade dos mainstream media. Eu vou continuar a bater um bocado a tecla nisto da Síria, porque a Síria, mais uma vez, e isto da Síria devia ter acontecido logo no tempo da Líbia. Devia ter sido logo aquele momento em que o mundo, por mais mal que estes ovos fiquem partidos, a ver se a omelete no fim sai bem, porque isto de qualquer maneira está a ir a um rumo completamente descabido. E eu quando digo Líbia não estou a deixar os outros países de parte, é simplesmente em termos de relevo mundial, de geopolítica, das consequências que nós até como portugueses vamos ter que pagar deste precedente do ataque da semana passada em que já nem se precisa de consultar o Congresso ou o Senado ou o Parlamento para fazer um ato unilateral de ataque sem justificação absolutamente nenhuma. E estou para aqui a falar e tenho uma bruta melga aqui no teto, mas tudo bem, eu depois trato dela com um bocadinho de guerra química para cima dela. Olha que ironia. Teste melgas. Eu não estou a falar de políticos, tenho mesmo uma melga aqui no teto. Enfim, olha que conveniência. Vou continuar então um bocado aqui com esta... Um bocadinho de humor também não faz mal a ninguém. Vou continuar aqui um bocadinho com alguns tipos de factos que se estava mesmo a adivinhar que isto ia acontecer. E mais uma vez, sob os pretextos absolutamente falsos pelo qual aconteceu e a história sempre mal contada, porque há certas coisas que, por exemplo, eu agora podia continuar o meu podcast naquela... Claro que isto não passa da minha opinião e trago uns clipes que se calhar vêm a favor da minha opinião, mas são clipes que até passam na televisão neste mundo inteiro, que basicamente não têm aquela relevância consistente da especulação do próximo 11, do clássico, das 4 jornadas, das coisas que não interessam absolutamente para nada para o nosso futuro, mas parece que são implementadas para a próxima discussão de café, que basicamente continuam a ser mecanismos de distração, enquanto continuamos a pedalar esta agenda multiglobalista da treta, enquanto as elites continuam a se separar cada vez num fosso maior que nos dominam e dizem a nós próprios para nos comportarmos exatamente como eles não o fazem, para um dia sair um fosso neste planeta de um abismal entre poder, riqueza, valor de seres humanos e que são patrocinados do nosso lado em relação às elites por estes marxistas culturais que defendem tanto
esta igualdade e põem-se de joelhos imediatamente cada vez que há alguém que está a viver por trás de um muro cada vez maior a patrocinar esta ideologia sem esta gente praticamente que ainda não tem aquela experiência de vida, de trabalho, de luta, de valor e de tudo e mais alguma coisa que vocês possam pensar para opinar cada vez mais patrocinados através até de um cheque do George Soros. Onde é que anda o meu cheque, man? Vou todos os dias ao correio, não falas comigo, cabrão. Enfim, onde é que está o meu cheque? Mas pronto, tenho-vos também a confessar, tem sido muito difícil dentro do meu espaço cronosférico gravar estes podcasts. Eu tenho-me dobrado em 4, eu aposto que não vou conseguir acabar isto num só take, nem sequer tenho os clipes todos, porque eu já sei o que é que me espera por isso, mas vamos então abordar este tema da Síria, ver se grava a segunda parte amanhã com tópicos mais do costume, digamos. Mas quero investir um bocado nisto na Síria, porque é mais um degrau e já faltam muitos poucos degraus para o domínio das elites a nível mundial e este mundo ficar completamente virado ao contrário e nós estarmos a aplaudir a nossa própria pobreza e a destruição de toda a herança histórica e cultural que nós herdámos de mão beijada e parece que aparentemente a maior parte destes milenares não conseguem apreciar os valores pelo qual até estão a ser sustentados e agora cospem no prato onde comem sem algum tipo de valor, com algum tipo de sonho que vão ser algo mediaticamente famoso e têm gratificação instantânea e a opinião deles vale bastante e ainda não sabem o que é arregaçar a manga. Então vamos lá arrancar outra vez um bocadinho aqui pela Síria. Eu se calhar vou aqui arrancar... Ok, vou arrancar com um clipe da RT. Eu sei, a RT é um canal russo, etc. E depois, e temos os canais portugueses que não valem um corno, temos canais americanos que não valem um corno, a RT se calhar não vale também um corno, mas seja lá como for, ao menos, para fazermos algum tipo de julgamento mais ou menos honesto, temos que ouvir os dois lados da questão, que é, isto é daquelas coisas que o marxismo cultural detesta, isto é um termo genérico para eu achar que é aquela voz da razão não baseada em factos, mas baseada em emoção objetiva. O marxismo cultural basicamente esconde-se atrás de especulações, alegadamente, apareceu nas redes sociais, etc, etc. Diz, então vamos ouvir então o outro lado da questão e tirar as nossas próprias conclusões, porque até mediaticamente parece que o ataque ilegítimo mesmo às leis da humanidade que estes marxistas tanto defendem, os direitos do ser humano, etc., batem palmas depois, andam para ali a chorar nos Estados Unidos, ai, as armas... Atirem as armas, porque nós quando vamos estudar parece que vamos para o Camboja. Vocês são malucos, vocês nem sequer fazem puta ideia. Eu nem sequer faço puta ideia, mas pelo menos tenho o respeito de quem passou por isso. Nem sequer ofender veteranos de algum tipo de guerra, nem que tenham sido obrigados pelo regime a ter que a combater, porque historicamente parece que todas as guerras não passam de mentiras. Pelo menos eu tenho o respeito de quem se sacrificou. Eu nem sequer consigo imaginar o que é que se passa na cabeça de uma pessoa que esteja num conflito de guerrilha como a nossa guerra do ultramar, que tu podias estar morto neste segundo seguinte. Isso não se faz a ninguém e isso não levem as coisas de uma forma tão leviana. E lá estou eu aqui um bocado a divagar. Então vamos ouvir um clipe da RT que passou em 17 de março, pensem bem, hoje é dia 21 de abril, a 17 de março. O canal da propaganda comunista, como toda a gente ainda continua a considerar a Rússia, porque a Rússia tornou-se num país nacionalista, esqueçam essa porcaria da ex-União Soviética, porque isso já passou. É um país nacionalista, daí um alvo a abater. Vejam lá no dia 17 de março o que é que já acontecia, o que é que já era reportado na RT, e deve ter havido um clássico aqui em Portugal, porque isto passou-nos ao lado. Representatives of the Russian armed forces have said they have reason to believe that the United States at its Al-Tanf base in Syria has been preparing squads of rebels, fighters, to stage a chemical provocation, a chemical weapons attack in the south of Syria, in Daraa, which borders Jordan and Israel. They've been provided, allegedly, as many as 20 tons of chlorine, as well as detonators disguised as cigarette packs, and this attack is imminent. Defense officials have said that this attack will be blamed on the Syrian government and will be used as an excuse by the United States and its allies to strike at Bashar al-Assad, his government and his military.
directly. The provocations mentioned will be used as a pretext for the United States and its allies to conduct airstrikes against military and state infrastructure in Syria. We're seeing that such strikes are being prepared by warships in the Mediterranean, the Red Sea, and in the Persian Gulf. At the same time, speaking in Astana, Sergei Lavrov, the Russian foreign minister, said that the Syrian conflict is beginning to look less like a proxy war than a direct confrontation. There are US special forces on the ground. They are no longer denying this. They are accompanied by the British, French and special forces from other countries. It's not a proxy war anymore, but rather a direct involvement in the war. We condemn their illegal presence on Syria's territory. The US-led coalition is not legitimate from the UN point of view either. We are pragmatic people, and we understand that we should not engage in armed conflict with them. E fazem muito bem, porque basicamente as fronteiras deles estão sempre a ser rodeadas e cercadas, como já uma antevisão depois da queda do Irão, a escalada do conflito a nível mundial, que todos nós aqui na Europa e nos Estados Unidos e digamos nos países ocidentais andamos a bater palmas, não sei lá porquê, parece que somos uma cambada de masoquistas. Afinal, quer dizer, isto foi um clipe que passou na RT no dia 17 de março. E se alguém tem uma bola de cristal, se alguém é algum organismo de comunicação, imaginem que vocês agora aterravam neste planeta vindo do planeta ZXPTQT. Whatever, escolham, secção 4BC, não quero saber. Chegavam aqui, começavam a tirar uma análise inteligentemente parcial. O que é que iam acreditar? Em quem é que iam acreditar? Porque aqui a versão do Ocidente em relação ao conflito, e depois isto, nós temos que ter noção que isto dos conflitos, da conquista geopolítica, territorial, de recursos, financeira, seja o que for, tem muitas nuances, tem muitos pormenores, ninguém é 100% inocente, nada é preto no branco. Nada é preto no branco, caramba. Detesto a referência daquele filme, mas o mundo é 50 sobre cinzento, caramba. A única coisa que é preto no branco é um homem e uma mulher heterossexual, caramba. Simples, fácil, sim ou não. Coisa mais simples do mundo. Mas pronto, a 17 de março. Isto passou na RT, quer dizer, até foi preciso chegarmos aos dias de hoje para realmente considerarmos e rescavarmos e desenterrarmos este clipe, porque realmente, quer dizer, olha, aí está, aqui está, não é? Mas há mais. Nós agora podíamos migrar, sei lá, eu agora vou-vos passar um clipe, sei lá, com licença, vamos, um comandante do exército inglês, se não estou em erro, foi convidado para um canal, não sei, já não me lembro se é inglês, senão eu ando aqui a compilar clipes assim um bocado à pressa. Isto é muito em cima do joelho. Eu gostava muito mais de juntar os recursos ou a informação da origem destes clipes, mas realmente é muito difícil. Mas ao mesmo tempo também serve só simplesmente para mostrar o outro lado da questão, porque a gente vive num sistema ideológico mediático que simplesmente tem só um lado da questão, e o lado da questão é a agenda, e a agenda não tem o nosso interesse. Não tem o nosso interesse. Mas vamos ver como é que os mídias tratam, e onde haver mais clipes assim a retratar mais ou menos o mesmo, especialmente com uma mulher que está no terreno, na Síria, a rir do que o Ocidente pensa. Vamos ver como é que os mídias são quando alguma da verdade começa a ser falada. What we've heard from either Sergei Lavrov or indeed the Russian ambassador has made it more difficult for the UK to launch any kind of attack without putting it to Parliament. I think quite apart from all that, the debate that seems to be missing. E a pergunta logo, desculpem lá a interrupção, a pergunta logo é realmente como é que se pode fazer um ataque unilateral sem consultar o Parlamento, que é uma pergunta absolutamente legítima, porque a gente vota nos nossos líderes como se eles achassem que isto é altamente democrático e continua a bater o pé no chão, dizer, pensava que Portugal era uma república, mas já obrigado a Tratado de Lisboa e a Constituição de Bruxelas, que hipotecou exatamente toda a soberania dos Estados-membros da União Europeia, ainda querem meter a Turquia ao barulho, e como se pertencessem ao nosso continente, porque se a Turquia pode entrar para a União Europeia, então a Rússia, que até dá para ir até lá a pé, tem muito mais direito de o ser, mas vamos lá continuar a ouvir, porque realmente isto é anticonstitucional. Se o Trump, que o fez na semana passada, todos os democratas e estes liberais andam à espera que o Trump ponha o pé na poça. Até o Facebook já está a pagar o preço da perseguição, desta exploração da colisão russa.
em que todos os usuários do Facebook devem estar a ficar um bocado piores, porque isto são consequências políticas, isto bate a todos nós. Isto bate a todos nós, o indivíduo, porque a gente é que paga a conta da bomba e pouco dinheiro temos para pagar as nossas contas. E exatamente isto que podia ter sido considerado há alguns séculos atrás traição e com pena capital, é isto que os nossos políticos andam a gozar connosco, mas usam os mídia para se justificarem eles próprios com especulações, com notícias inventadas, com absolutamente notícias mal... Nem são notícias, é uma agenda, são invenções. Há filmes que fazem mais sentido do que a realidade. Vamos continuar a ouvir o clipe, desculpa. From this is, and this was actually mentioned by the ambassador, was what possible motive might have triggered Syria to launch a chemical attack at this time in this place. The Syrians are winning. Don't take my word for it. Take the American military's word for it. General Virgil, the head of CENTCOM, he said to Congress the other day, Assad has won this war, and we need to face that. So, and then you got last week the statement by Trump, or the tweet by Trump, that America had finished with ISIL and we were going to pull out soon, very soon. And then suddenly you get... Okay, I'm very sorry. You've been very patient waiting for us, but we do need to leave it there. I'm very sorry. Tchau. Mais para vir na Sky News, tchau. Desculpa lá, mas tu estás a impor em causa. É isto que os mídias são bons. Os mídias só trazem convidados que pedalem a agenda. Se alguém é contraditório, ou nunca mais lá põe os pés, ou acaba com este clipe, ou é interrompido, ou há falhas na ligação de satélite, ou seja lá o que for. E isto é exatamente, este é o mundo informativo em que as pessoas, com a discussão de cafés e quiosques, e segundo a Revolução Francesa, que nasceu em discussões de esplanada, e até o Weimar Republic acabou, porque basicamente as campanhas eram feitas nos jardins de cerveja, de boca para boca, e havia agentes parlamentares infiltrados no meio da população a tentar convencê-los do contrário, porque isto, no fundo, trata-se de chegar ao indivíduo. E nós hoje temos a tecnologia para abranger o máximo de indivíduos e pôr na psique do ser humano uma discussão que é completamente diferente de país para país, vai condicionada perante a sua agenda para chegar a este ponto de divisão social, para os governantes mais facilmente lidarem com a população que se pode revoltar e paga a conta, porque o poder está dentro da população, porque eles sem nós não eram nada. Se amanhã Portugal fosse mandar o Parlamento abaixo mesmo à mão, a gente arrancava aqueles tijolos todos à unha com eles todos lá dentro. Nós estamos domados que nem leões de circo, a saltar sobre círculos de fogo cada vez mais apertados até ao dia que nos vamos queimar totalmente enquanto acreditarmos na propaganda destas poucas elites que nos continuam a governar. E é assim que os mídias tratam um convidado que não traz a versão oficial da agenda por talvez pressa ou antecipação, ou ganhar a audiência por uma exclusividade qualquer, em que o convidado em particular acaba por não dizer a agenda, porque o próprio jornalista ou a jornalista que o está a entrevistar nem sequer faz puta ideia. A especialidade dessa pessoa é ler um teleponto que foi escrito por alguém. E até existem feeds noticiosos em que tu podes alugar a tradução do teleponto de outros países para ti próprio. Daí eu já vos ter mostrado clipes em que vários canais em simultâneo passam exatamente as mesmas palavras em forma de notícia sobre futilidade absolutamente irrisória que causa as discussões e ocupa a psique das pessoas para continuarmos a perpetuar este sistema. Estou farto de me repetir a mim próprio e peço desculpa, ok. Então vamos agora fazer o quê? Agora vamos falar daquela tal operação da CIA que é muito relevante e obviamente que se vocês lerem o tweet que eu fiz do Wikipage, vê-se logo que mesmo no tempo do Obama, quando esta palhaçada começou, porque é um objetivo, um dos maiores lobbies que convenceu o Obama, porque aparentemente o Obama nem sequer estava muito interessado em meter-se neste conflito, mas o General Petraeus, e obviamente com o lobby tanto da Arábia Saudita como do Benjamin Netanyahu, tinha que ser, é que estes homens estão sempre ao barulho. Este estadozinho no Médio Oriente está farto de passar ilibado com todos os crimes mais sangrentos a nível das leis humanitárias que existem, que estes marxistas defendem. Toda a gente se recusa a olhar
para aquele Estado ilegítimo, invasor, que continua a patrocinar estes conflitos todos. Isto é, vamos falar então da tal operação que eu tenho que mencionar novamente, Timbers, Sycamore, eu nem sei dizer. Eu tuitei esta cena, leiam as cenas, sigam a teia, não é novidade nenhuma, não é de admirar, tem sido assim até antes de nós termos nascido. Este é um embaixador, portanto, é um embaixador, o former, portanto, já não é, porque deve ter tipo, visto como a coisa estava assim a escalar e tipo, deixa-me dar de fuga, vou traficar droga para o outro lado qualquer. Mas um antigo embaixador inglês posicionado na Síria deu esta declaração, puxou ao de cima realmente uma operação que a CIA, e com um nome até bastante obscuro, diz logo tudo o que está a acontecer, amando com a compactuação da Arábia Saudita, que não passa do braço direito de Israel. Diga-se de passagem, a aceitação do Obama através de pressão diplomática, ainda até acontece um Kennedy. Para cumprir isto, o primeiro ataque químico que houve, completamente falseado, e depois nós vamos ouvir mais clipes. Este é um clipe completamente, portanto, isto é um antigo embaixador inglês na Síria a fazer esta declaração que nunca há de passar, em particular, com tantos clássicos da taça e campeonatos em Portugal. É completamente... Aqui está. The worst case is that Trump does launch off with some very unwise multiple attacks on Syria, and given that Russian forces are deeply embedded with Syrian forces, in particular air defense, it's highly likely that scores of Russian soldiers will be killed. If anyone thinks that Russia will take that just lying down, I think they need to think again. Russian planes in the last 12 hours have been buzzing US destroyers in the eastern Mediterranean. Indeed, it's not just the US president, though, who's appalled by what they've seen in terms of these pictures coming from Duma. We've had condemnation from President Macron, likewise from Prime Minister Theresa May too. If it isn't the sort of military action that you've just outlined there, what should be the response to this use of chemical weapons if it's proved? The correct response is obviously, and I think a child could see this, to get inspectors onto the alleged site of the alleged offences. And if it's proved, however, then what? Because, of course, we know that Assad has form on this. We've had investigations previously, and there has been fairly conclusive proof that chemical agents have been used. I don't think... Provas conclusivas. Eu também gostava muito que os jornalistas realmente picassem um bocado o que está a ser dito, mas visto que ele foi convidado por ter um know-how que o jornalista não tem, porque ele não passa de um pivô, de um leitor de teleponto, de alguém que enche um fato, que é isso que parece que ainda cai um bocado na ilusão do jornalismo, porque se alguém não está a pedalar a agenda, é exatamente isto que acontece. Não estás nós vemos isto na SIC Notícias e na TV todos os dias, não estás a pedalar, então tu foste convidado para isto e tu vais... Às vezes o jornalista parece que está a fazer perguntas já com a resposta embutida na pergunta e continua a insistir e a interromper. Mas lá está, vamos continuar a ouvir, peço desculpa, eu por mim já tinha interrompido este clipe 3 vezes. Este clipe é um bocado comprido, mas é muito importante na minha opinião. Vou só rebobinar aqui um bocadinho para continuarmos a tomar o fio à meada. Foi demais. Porra, foi mesmo muito. Ok. Bem, até parece uma conspiração. Então, onde é que isto está? Ok, eu vou carregar o clipe outra vez. Lá está. É que este clipe tem quase 5 minutos. Should be the response to this use of chemical weapons if it's proved? The correct response is obviously, and I think a child could see this, to get inspectors onto the alleged site of the alleged offences. And if it's proved, however, then what? Because, of course, we know that Assad has form. Cometi o mesmo erro outra vez. Depois daquele silêncio todo,
Até o embaixador disse, o Algado e o Algado. E o próprio repórter, depois da ação ter sido feita, e se isto finalmente ficar provado, as palavras interessam. As palavras interessam. On this, we've had investigations previously, and there has been fairly conclusive proof that chemical agents have been used. I don't think that Assad is in the least worried that the inspectors would find out his guilt, because he's probably not guilty, at least on this occasion. I mean, we have to engage our brains as well as our emotions here, not be stampeded by those videos which are described as being unverified, but which, by dint of being repeated over and over and over again, come to acquire a spurious credibility. We have to ask ourselves, what are the sources of the information on which we're in this stampede to war? They're twofold. And I'm sorry, but the media are falling down on the job in investigating this. The sources are the Syrian American Medical Society, which is a pro-Islamist propaganda outfit based in the United States. So you're saying these pictures are you saying these pictures have been staged? Are you saying that people haven't died? Yes, that people haven't been affected? Yes, in all probability, the incidents have been staged. Come on, we know how easy it is to fake images for the internet. Look at the images. Anybody could stage those. And then the second source is supposed to be so-called first responders. Who are the first responders? In this case, they are the White Helmets, which is another pro-Islamist jihadi propaganda outfit who on this the ground... This is an awful lot of effort to discredit Assad, though, Please let me finish this important point. The witnesses to these terrible events are people who themselves were involved in beheadings, literally picking up the body parts. And we choose to give credence to testimony from these alleged first responders. But Assad's reputation is already Assad's reputation is already very difficult. Well, I'm trying to ask you a question to prove the point of what... Aqui está, os mídias, para já os capacetes brancos. Ainda na semana passada tivemos que ouvir um representante deles, afinal são só um tentáculo dos ISIS, basicamente financiaram-se através de, mais uma vez, Soros, onde é que anda o meu cheque, meu? CIA, Mossad, Inglaterra, etc, MI6, sempre a merda do costume. E o repórter, tipo, man, tu não estás a pedalar a nossa agenda, deve estar com o auricular dentro do ouvido e alguém a reagir sempre a dizer, man, interrompe o gajo, este gajo está a dizer coisas que não vale a pena. Lá porque ele tem uma credencial oficial bem mais potente do que o nosso canal inteiro a falar neste assunto, interrompe o gajo, não é esta a propaganda. Os nossos patrões não querem isto. Não informes a população, meu. Até mete nojo. Ai. You don't allow, the BBC does not allow questions of important detail to be addressed. We have a short period of time. I'm trying to probe what you're saying. The point is that surely that Assad's reputation is already dented. What would be in the interests of these people to stage these events? Is that not obvious? A child can see that the intention was to produce the hysteria and now the military action that we are on the point of taking, risking our own safety. What the jihadis have done is jerk our leash. And frankly, for one, I think it's pretty disgusting that we are allowing ourselves to have our own leash jerked by these Islamist fanatics. This is what's going on. And ask yourself, how has it profited Assad? Please engage your brain. Answer the question. How has Assad benefited from all this mayhem? In fact, it's rebounded against him. Why would he do such a thing when he was already winning? The battle for Eastern Ghouta was virtually over. Why would he choose this moment to do the one thing that was guaranteed to pluck defeat for him from the jaws of victory? Please. Thank you very much for joining us this morning. That's Peter Ford. He's a former British ambassador to Syria. The time is 17 minutes to 8. E aqui está, no final ficou a referência, podem checar à net, foi assim que eu encontrei. Eu não ando a tirar blocos de notas, eu gravo isto mesmo em cima do joelho. Mas lá está, já é o segundo gajo que basicamente diz em 2 clipes seguidos que basicamente a Síria está a ganhar a guerra, ainda bem. Por isso é que nós estamos todos a chorar a morte de um DJ qualquer este fim de semana e este assunto ficou completamente por baixo do tapete, porque para a semana já inventam mais.
Já inventam mais, e não era este realmente o clipe, porque isso é um universitário da Universidade de Colômbia nos Estados Unidos que também foi convidado à televisão, e é esse já o clipe que eu vou passar a seguir. Deixem-me só encontrar. Ok, aqui está, que realmente foi da operação, tenho aqui, não é aqui, a Operação Timber Sycamore, e isto também são coisas que vêm ao de cima, porque eu também estou a aprender ao mesmo tempo que isto vai desenvolvendo. Eu simplesmente cheiro, mas esturro, não acredito nesta merda, estou farto de reconhecer o padrão, posso estar errado, a maior prenda que me podiam dar é que tipo, tudo o que eu já gravei, tudo o que eu já disse, tudo o que eu penso, que esteja errado, que eu junto-me já ao movimento do Kumbaya, e vou largar garrafas de água em todas as manifestações ecológicas enquanto faço todo o lixo e não faço nada de jeito e deixo de trabalhar e vivo à conta da mama do Estado, que é a mama que eu e muitos que me ouvem pagam, infelizmente. Estou sempre a falar para as pessoas erradas, parece que estou a dizer o que já toda a gente sabe, os poucos que me ouvem. Mas agora então, lá está aqui o clipe importante em relação ao tweet que eu passei. Aqui está. Um universitário da Colômbia, vá lá, nem todos são marxistas culturais e às vezes até são honestos, porque pronto, 2 minutos e 19 segundos, vou tentar morder os meus lábios para não interromper isto. This is a U.S. mistake that started 7 years ago. And I remember the day on your show when President Obama said, Assad must go. And I looked at you and Joe and I said, how's he going to do that? Where's the policy for that? Right. And we know they sent in the CIA to overthrow Assad. The CIA and Saudi Arabia together in covert operations tried to overthrow Assad. It was a disaster. Eventually it brought in both ISIS as a splinter group to the jihadists that went in. It also brought in Russia. So we have been digging deeper and deeper and deeper. What we should do now is get out. I don't think it's attractive, but I think we have to understand how this happened. This happened because of us. We started a war to overthrow a regime. It was covert. It was Timber Sycamore. People can look it up, the CIA operation, together with Saudi Arabia. Still it's shrouded in secrecy, which is part of the problem in our country. A major war effort, shrouded in secrecy, never debated by Congress, never explained to the American people, signed by President Obama, never explained. And this created chaos. And so just throwing more missiles in right now is not a response. My only concern... We need to go, it's by the way, not to walk away, to go to the UN Security Council, as the Admiral says, to agree with Russia on a strategy for ending the fight. But ending the fight means that we stop trying to overthrow a government, that we stop trying to support rebels who are committed to overthrowing the government. That is where this war continues, because we to this day back rebels that are trying to overthrow a government contrary to international law, contrary to the UN Charter, contrary to common sense, contrary to practical path. We can't do it. And it's just creating ongoing crisis to the extent of facing an imminent confrontation with Russia. So I think this is an important conversation to have. Mas vamos cortar já a coisa por aqui, não é? Porque realmente ele já deu, digamos, a sandálias para esta fogueira a mais para pensar para pessoas como eu. E o que é que será que, por exemplo, os civis pensam na Síria? Será que isto... Mas não descurem realmente este tópico em particular e esta operação em particular. E nunca se esqueçam que a Arábia Saudita é o braço direito de Israel, porque os irmãos Saúde são basicamente uma extensão daquele Estado ilegítimo que existe ali no Médio Oriente, que tem os seus objetivos e usa a América como cão de ataque devido a desculpas que ainda vêm da Segunda Guerra Mundial. É assim que eu encaixo as minhas peças, quero lá saber. Mas depois vamos ouvir quem realmente está no terreno, quem sou eu para estar a falar quando realmente há alguém no terreno. So what is your response to the saber rattling from Washington right now? Okay. Actually, I'm one of many people here in Syria, especially in Damascus. I can talk about Damascus because it's my city where I live. Yeah. In general, life is quite normal today. Children went to school, people went to work just like any other normal day. I went to my work also, I went to the gym. Very, very normal day. People are just talking about it. They are making a lot of fun of the whole thing. They are cracking jokes all the time. Some people were saying,
Yes, a lot of jokes about it, Like what? to be honest. Mr. Trump said that the missiles are going to be smart. So people are saying, oh, if the missiles are going to be as smart as Donald Trump, then the whole world must be worried. And many, many other jokes like, okay, let's get ready. Today we will prepare our popcorn and sit on the roof and watch the missiles coming. Some people are taking it a little bit seriously by starting to keep extra food at home, especially bread and rice, which is quite normal at such kind of situations. Some people get a little bit worried. Others are just living a normal life. I got to say, I'm a little surprised to hear that because we see reports today that some commercial airlines have rerouted their flights away from Syrian airspace, worried about these threats coming from what? Não, o que é que as companhias aéreas haviam de fazer caso tivesse a ameaça iminente de chover mísseis no teu país, como a TAP? Não, realmente, vamos continuar a fazer os voos comerciais. A tal TAP que ainda no outro dia anunciou que está a ter lucros recorde porque tinha que ser vendido no tempo do Passos Coelho. Eu estou a perceber. Não, então... não faz sentido nenhum. Então porquê que... Washington, and that hasn't put people in Damascus on edge? No, not at all. Not in Damascus, even in other governorates. Like I have colleagues from work. We have different offices all around Syria, and they are all cracking jokes on Facebook. Have you heard anybody in Damascus say they support the idea of some kind of attack or retaliation? Actually, despite that kind of sense of humor that we are having and the sarcasm, people are quite angry, very upset. Of course, we totally differentiate between American people and the American administration. I have to make this very clear. Ainda bem que ela o fez, mas há mais partes deste testemunho. Mas é isso mesmo. Os nossos governos não representam o nosso interesse, nem aqui nem em lado nenhum. É uma pena que realmente o povo anda a reboque desta ideologia e discutam-na como se fosse algo positivo. Isso é que é a tristeza, porque as pessoas não estão informadas, e eu não me estou aqui a autoproclamar informado, nem nada que se pareça. Eu continuo à procura. Isto não é um podcast de respostas, é um podcast de perguntas. Mas ao menos que sejamos céticos. Não é isso que os altos graus de educação nos exigem, não é isso que é exigido do cidadão, que tens que estar sempre a atualizar as regras do trânsito para não seres autuado, para continuares a alimentar os cofres da cholice, para sociabilizar dívidas de bancos, para continuarmos a pagar as bombas para esta gente que é igual a nós, continuar a levar com elas nos cornos sob pretextos falsos. Não é isso que é exigido. Pensar um bocadinho. Não é por causa disso que pessoas como o Steba estão fartas de ser escorraçadas do Twitter pela opinião dele. A opinião dele é a opinião dele. Não tem trademark. Eu defendo isso. Mesmo que eu discorde em algumas coisas ideologicamente, eu detesto o individualismo coletivista que se passa por aqui. Estas pessoas que recebem o cheque, estas pessoas que têm uma agenda, estas pessoas que são umas marionetas. Eu quero pensadores livres. Porque a gente consegue encontrar qualquer coisa em comum. Esta gente só quer concordância dentro da agenda, que é autodestrutiva para toda a gente que anda aqui a tentar ter uma discussão e pensar. Coisa mais simples. Vamos continuar. So, still, would you like your army to be hit by a stranger? That's the question. As an American citizen, I'm talking again. So, at the end of the day, this is our land, our territories. Those Syrian soldiers are our soldiers, our people. And of course, we will not like America to come and hit. And again, let the U.S. administration should understand that they should not be so arrogant at the end of the day. They are not the owners of the world. They are just the kings of the war. They just, what about Security Council? Why they are meeting in the Security Council if they are going to hit anyway? Mais nada. Completamente. Mas há mais. São contra-ataques, são um novo império. Acham que têm a faca e o queijo na mão, mas isso só lhes vai trazer a sua própria destruição, como historicamente sempre aconteceu a todos os impérios, porque nunca estão a operar sob o interesse deles próprios. Okay, a lot of NGOs, local NGOs are working near Douma now, receiving those people who are from East Ghouta and from Douma. They are receiving those people who are coming out. Some of them, they want to go to collective shelters. Others, they want to go to Jarablus, to be evacuated to the northern part of Syria, to go to the Jarablus area. So people who are standing there from these local NGOs did not notice any people who are coming out with any symptoms of being attacked by chemical weapons. The Syrian Red Crescent
and the International Red Cross are there. And the Syrian Red Crescent is a very reputable non-governmental organization here in Syria. And the Syrian Red Crescent is one of the partners of the United Nations also. So the Syrian Red Crescent confirmed that there are no people who are coming out with any symptoms of being attacked by chemical weapons. And have you seen the videos? Have you seen those rescuers and wet helmets standing there, no masks, no suits, etc., and they are just spraying water at people who are attacked? I've also seen overwhelming video evidence of people trying very hard to breathe, people not moving. Exactly, but have you seen videos that were leaked from the white helmets, etc., showing how they are videographing these kind of things and they are just acting? E mais uma vez, o repórter sacou das provas de vídeo, provas de vídeo, isso é quase como eu pegar num filme da Marvel e dizer que o Hulk realmente existe, porque eu tenho aqui um clipe. Realmente as coisas, e depois lá está, o próprio repórter parece que está-se a pôr do lado dos White Helmets, como já ouvimos no clipe anterior, que não passam de um tentáculo dos ISIS, patrocinados pelas forças ocidentais, sob o pretexto na nossa televisão que eles são os rebeldes moderados que, apesar de terem decapitado uma cambada de ocidentais, estão a lutar a nossa agenda. Como é que é possível alguém levar isto a sério? Mas estes pormenorzinhos não passam na televisão, só passam uma história quase feita como para crianças, do género: nós somos os bons, eles são os maus. E como nós somos tão bons, até nos podemos desculpar mediaticamente com provas absolutamente irrisórias e falseadas e sem qualquer tipo de origem, digamos, como o jornalismo era antigamente, o como, quem, o porquê, a data, quem foi, cá está, o registro, com testemunhos, não, é tudo especulativo, acreditamos que, pensamos que, e isto é tudo uma treta, e depois estamos basicamente a pôr-nos do lado do verdadeiro terrorista, a tentar combater em nome do terrorismo as pessoas que andam realmente a fazer um pouco do serviço por nós. Qual é o interesse para a Europa de termos mais refugiados, que é uma estirpe completamente diferente destas pessoas que continuam a amar a sua pátria e estão lá a esconder-se por trás das bombas, que aparentemente nem é assim tão nocivo como dizem, porque a realidade que esta mulher está a descrever no local não tem nada a ver com a realidade de provas que apresentam-nos na televisão, que não passam de vídeos do YouTube, produzidos por o que nós achamos que são realmente os terroristas. Como é que ficamos? Como é que ficamos? E agora um pouco, a pérola em cima do bolo... Estou a ficar rouco e tudo. Isto é mesmo para rir, clipe muito curto. No, Matt, I don't really want to debate with you whether there was chemical weapons or not. Olha o escape do jornalista. Não é mesmo para rir. Desculpe lá, mas eu realmente não quero discutir consigo se realmente houve provas de alguma evidência de ataque químico na Síria ou não. A falar com uma mulher que está no terreno. Como é que é possível? O desplante. Que vergonha. Que vergonha! O mundo anda a bombardear pessoas a sério, inocentes e civis, a preço de ouro, em que podiam estar a combater fome no mundo e a dar casas a toda a gente que mereça. Não. Estamos sempre a combater o déficit porque temos um despesismo com a ONU que continua a compactuar. Obrigado ao Guterres da merda. Espero que te cresça uma sarda nova por cada mentira que tenhas, porque vais ficar o homem-elefante em 2 anos. Como é que nós ficamos? É isto? Só para pensar, vamos ouvir mais uma para rir. Where do you place your hope for an end to the violence in Syria? I hope that just Russia and America start to talk diplomatically and catch up, because this is a problem now between America and Russia. It has nothing to do with Syria. This time the US administration is accusing Russia of using chemical weapons, and we all know the story about the Russian spy, etc., and how things escalated. So now it's just between US and Russia. It has nothing to do with Syria at this time. E quando falamos da União Soviética, dos Estados Unidos e da Rússia, do que é que nós estamos a falar? Nós estamos a falar de um conflito geográfico, de um jogo de império. Nós estamos a falar, basicamente, de todos os alvos que se são a abater, como a Líbia, que são países soberanos que, ainda por cima, o Gaddafi teve o desplante de tentar inventar uma moeda comum para a África. Está lá o Green Book, o Golden Dinar.
foi que ele estava prestes a receber um Nobel da Paz. Estou farto de dizer esta treta. Vocês investiguem essa merda. O Gaddafi estava prestes a receber o Nobel da Paz. As condições que os libaneses tinham perante o regime de que nós no Ocidente, e obviamente que eu não estou a desculpar, nem estou a pô-lo, eu não sou um homem de branco e preto. Vários tons de cinzento. Mais uma vez, é uma boa referência. Detesto foi aquele filme ter sido inventado. Estou-me sempre a repetir a mim próprio. Mas ele realmente queria fazer qualquer coisa pelo continente africano. E se nós já estamos a lutar este mundo com poucos espiões geopolíticos, o que é que o Gaddafi ia fazer? Porque ainda fazia de África um império realmente rico e viável financeiramente, que havia de apresentar uma concorrência ao mundo ocidental tão grande que a melhor coisa que o Ocidente inventou foi uma mentira. Em 2 semanas que a Hillary Clinton, mais uma vez, apareceu na televisão a dizer "We came, we saw, he died", quando ela era a secretária de defesa no tempo do Obama. Como é que é possível aquela mulher estar-se a rir do homem ter sido lançado pelo rabinho acima, ao vivo, como uma forma de justiça pelas forças rebeldes que nós consideramos no Ocidente os terroristas? Por favor, alguém me diga, alguém me ponha isto num contexto que faça mais sentido. Porque eu próprio, se eu acredito nisto, eu começo a dar em maluco. Porque da maneira como eu vejo o mundo, só assim é que as peças encaixam. Qualquer pessoa que tenha algum tipo de motivação de fazer alguma coisa boa pelo mundo, como eu gosto de dizer, dão-lhe um JFK. Um leva um tiro nos cornos de vários sítios, foi o Oswald, ou até lançado pelo rabinho acima, ao vivo, e o mundo aplaude. E a mulher que ainda toda a gente hoje em dia está com dor de cotovelo por o Trump ter ganho, ri-se na cara do mundo inteiro que a gente chegou e matámos o gajo, como isso é que se fosse o humanitarismo, como se aquela mulher antes de 2013 alguma vez tivesse defendido o casamento homossexual. Esta gente é que são os reais criminosos. E o Trump está a fazer exatamente a mesma merda, porque senão já sabem o que é que acontece. Tiro na cabeça, lança pelo cu acima, ou então escondes-te por trás de um país que é uma potência como a Rússia, a China, o Irão, a Síria, que ainda subsistem, e o Ocidente não faz mais nada que senão recolher os despojos de guerra, pagar a conta, ficarmos multiculturais, termos que nos adaptar à cultura deles, apesar da nossa estar a dar mais ou menos certo, com muito esforço. Por causa da porcaria da União Europeia, que a Merkel é aliada em todos os campos, que só nos dão tiros nos pés a todos os Estados soberanos a que nós pertencemos, e é isto que a gente anda a aplaudir. Estes marxistas culturais do Kumbaya é que andam a aplaudir morte, sangue, despesa, falta de futuro, falta de tolerância, como eles se autoproclamam tão tolerantes, mas são os maiores antitolerantes do mundo. Eles sabem exatamente, andam a remar esta maré deste globalismo imposto bélico e financeiramente, e batem palmas, nem sequer percebem o quão mais apoiam, menos futuro temos. Que estupidez! E depois qual é a desculpa? O teu discurso é de direita. Não é de direita, o meu discurso é o meu discurso. Não me ponham numa gaveta, isso é antiquado. É antiquado. Completamente antiquado. É exatamente esse o mecanismo que eles usam contra nós. Benfica, Sporting, Porto, PS, PST, Bloco de Esquerda. É sempre a mesma merda. People, acordem para a realidade, meu. Quem está antiquado é os políticos e os sistemas políticos e estas formas de doutrina de manipulação social e toda esta merda. Desliguem as televisões. Respirem um pouco de ar fundo. Ar puro, desculpem, sorry, eu daqui a um bocado também vou criticar a internet, provavelmente amanhã, já tenho aqui uns clipes alinhados, vou só rematar esta cena da Síria. Não, nem sequer a internet, é a porcaria da tecnologia. A tecnologia também está a ser usada contra nós, pá. Tudo não é bom, tudo não é mau, tudo tem que ser usado da forma mais positiva. Qual é o problema, people? Pensem! Eu sei que estou armado em São Pedro a falar com os pombos, mas a sério, há que ouvir o outro lado da questão. E quem não está disposto a ouvir o outro lado da questão está irresistivelmente
Isto agora era uma afirmação que fazia de mim um gajo absolutamente arrogante, porque lá está, eu pelo menos estou aberto a uma contradição. Eu estou disposto a aprender. Não é com esta atitude de agora eu vos queria dizer, estão a ouvir esta merda? Ouviram isto? Eu é que sei. Não, eu não sei. Eu só estou a apresentar o outro lado da questão. Eu próprio não sei. Eu especulo, vivo preocupado, porque engloba o futuro do mundo, de todos nós. Primeiro do indivíduo, depois de Portugal e, em última instância, do mundo. Estão a gozar com toda a gente. Com toda a gente. Mas enquanto eu continuar a pagar impostos como um português, enquanto a gente continuar a levar com uma taxa de 160 e tal % sobre o combustível, apesar de pagarmos as bombas no Médio Oriente para termos o petróleo mais barato, não acontece, eu estou a ser enganado. Eu estou a ser enganado. E isto é só uma vertente. Cheira mal. Não me interessa. Caguei para o Ronaldo. Caguei para o Mourinho. Caguei para o jogo. Nós temos coisas mais importantes para lidar com. E isto começa dentro do indivíduo. E eu não vos estou a tentar convencer. Porque não vale a pena. A mim ninguém me convenceu desta merda. Eu percorri o meu caminho sozinho. Por isso é que muita gente que eu aprecio bastante no Twitter, nota-se, eles estão a pensar por eles próprios. Podemos ter algumas divergências, mas em última instância, nós sabemos em última instância que estamos a ser enganados. Absolutamente enganados. Alguma coisa está aqui mal. Por isso é que a gente se encontra, esbarra-se entre uns aos outros, através da tecnologia que está completamente manipulada, que está completamente dedicada em que tapar o nosso discurso e em patrocinar o discurso dos complacentes da treta. Não interessa. Uns acreditam nisto, outros acreditam naquilo, mas uma coisa a gente tem todos em comum. Isto é uma ganda tanga e o povo está completamente cada vez pior. E se isto é uma opinião megalómana, não sei, porque eu realmente cheguei a esta conclusão, porque eu olho à minha volta e cheira mal. Não estou a ver futuro nesta merda. Este tipo de liberdade não é uma liberdade. Isto é uma condicionalidade em nome de liberdade. Liberdade é pensar como o Stabat pensa, é pensar como o grande Arquimedes pensa, é pensar como o grande Focalor pensa, é pensar como a Gaivota de Mestres pensa, apreciar o nosso, gostar do que é bom, defender a família, continuar aquelas regras básicas que vêm os marxistas culturais. Isso é antiquado, então corta a luz. E daqui a 2 semanas a gente fala em relação à tua evolução. Pessoas pensam, podemos estar todos errados, mas trazemos uma pinga de verdade. Nem que seja uma pinga. Caramba. Porque compactuar com esta merda é que ainda por cima a nossa destruição põe-nos sobre esteroides, mano. Eu não vou falar em meu nome, mas eu já conheci muita gente no Twitter que, graças a pessoas que pensarem como nós, e deixa-me incluir no pacote, é que esta merda não está tão acelerada ainda. Graças às vezes a países que, mesmo que a gente não concorde com as políticas internas deles, como a Rússia, continuam a atrasar o problema. Graças à Síria resistir, continuam a atrasar o problema. Ainda bem. Ainda bem. Ou então provem-me que eu estou completamente errado, porque eu não estou a ver isto a ficar melhor. Eles dizem na televisão que está melhor. O que é que está sempre melhor em Portugal? O déficit. O déficit. Porque temos uma cambada de chulos a sugar tanto no próprio Estado, com o nosso dinheiro, com o nosso fraco salário, o nosso custo de vida dos maiores da Europa, e o déficit em termos realistas nem sequer está tão bom como nos dizem. Então estamos a ser enganados. Estamos a ser enganados. Não podemos compactuar com isto. Eu vou interromper este podcast por agora e depois vou continuar com assuntos mais triviais. Espero que não tenha dito nada muito ofensivo, mas também às pessoas que ofendem, elas não estão interessadas em ouvir, porque é exatamente esse o problema. Por isso, pronto, depois vou continuar assim a descascar um bocado no Facebook, na ecologia, na tecnologia e todas essas merdas. Se calhar não sei se vou conseguir gravar isto hoje ou não, mas já tenho aqui um bom segmento, já foi produtivo na minha opinião. Não me perguntem porque é que eu gosto de fazer isto, mas eu gosto de fazer isto. Pronto, alguém me convida um dia para um podcast e faço essa pergunta. Até já, vai ser um blip de edição.
e obrigado a todos os que tiveram a paciência para ouvir até agora e depois eu continuo. Até já. I'm Pickle Rick! Ora, e aqui estamos novamente, graças à edição não se nota, mas já passou um dia, hoje é dia 22, então vou falar de coisas assim um bocado mais triviais. Peço desculpa no segmento anterior ter chamado aos líbios libaneses, obviamente, que prego, mas pronto, eu faço isto sem script, às vezes saem coisas mal, tive que ouvir o final do próximo para ver onde é que ia rematar, mas pronto. Ok, bem, ainda agora comecei a gravar. Só um bocadinho. E pronto, e desculpem lá a interrupção, mas realmente a minha cara estava aqui a deixar uma mensagem e eu finalmente consegui descolar mais 30 minutos a ver se acaba este podcast, porque é sempre propósito. Mau karma, mau karma. Então vamos falar de outros tipos de tópicos. Desculpa lá o enrolance, tinha um cigarro na boca. Ora, vamos lá então continuar aqui com alguns clipes. Deslargar, eu não prometo que deslargue já. Eu tenho aqui 2 clipes, por acaso, pelo Lavrov na BBC, muito interessantes, mas se calhar vou guardar para o fim. Vamos mudar um bocado de tema para variar um bocadinho. Vamos falar, talvez, pronto, um pouco de tecnologia. Vamos falar, nomeadamente, do grande filântropo, o grande filântropo que usa um capachinho, o Elon Musk, que produz esses carros do Tesla, muito fixe, pá, espetaculares. Daqui a 10 anos devem começar a descolar todos, fora a formação que os bombeiros já têm que ter para tratar de vítimas de acidentes de viação com queimaduras de ácido de baterias, porque nada mais ecológico que baterias, para poupar o ambiente, obviamente, tanto em termos de produção, como em forma de depois, quando elas estão usadas, onde é que as vamos pôr, não se sabe, logo se vê, muito ecológico, muito avant-garde, realmente dar-nos um grande corte de autonomia para podermos viajar num carro, independentemente do petróleo também ser poluente ou não, mas pensava eu, segundo eles dizem, o mito, que basicamente não passa da decomposição dos dinossauros e da fauna antiga, criou estas bolsas de petróleo, e pensava eu que até basicamente é um subproduto da lubrificação das placas tectónicas do planeta, mas quem sou eu, não percebo nada disto. Se calhar é melhor pensarmos que são bolsas de dinossauros mortos para cobrarem cada vez mais pela nossa gasolina. Coitados de nós, andamos aqui a ouvir a porcaria dos ecologistas que andam a saltar de depoimento em depoimento no seu jato privado a tentar nos convencer que estamos a poluir à brava, fora o plástico continua a vir parar à prateleira, fora várias coisas que eu vos vou mostrar. Mas isto em relação ao Tesla, acho muita piada porque o Tesla é digamos o Iron Man da vida real. É muito engraçado, que tentou automatizar a sua própria linha inteira. Isto também vem um bocado de encontro a várias falhas que muitos usuários têm encontrado agora nos Teslas, que basicamente a parte da condução automática, eu acho que falei nisto no meu podcast anterior ou no outro, que já andam em grupos a tentar enganar com licença a inteligência artificial com que estes automóveis são construídos, não passa mais de uma grande coletânea de base de dados em que basicamente qualquer pessoa que perceba mais ou menos o cerne da questão consegue enganar os carros a desviarem-se numa reta. E temos que ter sempre as mãos no volante de 15 em 15 segundos, porque isto não conduz automaticamente. Nem eu vou-vos dizer ou aconselhar para tirarem as mãos do volante, por melhor que o sistema do carro diga que o faz, porque, porra, vamos lá manter isto um bocado nas nossas mãos por enquanto. E quando a morte vem, ela espreita atrás da esquina e aparece de repente e não há nada a fazer, independentemente do sistema. Houve aqui um incidente há 2 semanas de uma velhota que foi atropelada por um carro de condução automática que aparentemente não o viu. Se calhar a pessoa também saltou para a frente da estrada muito rápido, mas independentemente disso, acidentes hão de sempre acontecer, independentemente da automatização e deixar tudo nas mãos de um computador. Depois de tantos erros, transferências financeiras que os nossos líderes alegam ter acontecido tipo sem querer, na ordem dos milhares e milhões de dólares ou euros, isto é tudo uma grande charupada. Inteligência artificial ainda não existe como deve ser, e os poucos testes que fizeram com a inteligência artificial, ou puseram computadores a falar uma língua que nem dá para perceber para quem desenvolveu, ou até já puseram computadores a discutir entre eles, afinal, se existe Deus ou não, e não era nada essa a conclusão da experiência em particular. Por isso ainda estamos muito longe da inteligência artificial, mas vamos falar então um pouco da robótica e da linha de produção, que muitos empregos tira, apesar de muita gente ser justificadamente que também cria-se novos tipos de trabalho, tudo bem, mas automatizar uma linha para produzir Teslas
E estamos a falar de um carro, e não só na deturpação do nome, porque o Nikolai Tesla era um gênio que não devia estar a servir de marca para este carro, mas pronto, é assim que eles chamam, o Tesla. Podia ter sido mais bem representado, mas enfim, estes carrinhos e problemas na linha de produção. Mas mesmo a repórter que foi dar uma voltinha à linha de produção do modelo S3 ou uma coisa qualquer, depois a gente ouve no clipe, o próprio Elon Musk teve que, com o seu capachinho, admitir que as coisas não funcionam tão bem realmente como a linha de produção completamente automatizada, porque realmente parece que o fator humano ainda é dos mais importantes, tal como na condução do carro, também na produção do próprio carro. Pronto, pode ser que seja afinado mais tarde, mas quanto mais afinarem, menos oportunidade de emprego temos também, e não sei até que ponto é que isto vai dar um bom resultado. Por isso então vamos lá começar com algo que até o próprio Elon Musk admite, mas para a repórter, que já vai com a sua cabecinha meio feita, porque se calhar ambiciona também ter um Tesla, seja lá qual for o preço que ela pague, a prostituir-se jornalisticamente ou de outra maneira qualquer, não sei qual é a intenção dela, mas vamos ouvir este clipe que eu achei muita piada. Tesla's future is tied to this car. When Musk introduced it last summer, the Model 3 was billed as the company's first mid-price, mass-produced electric car, accessible to middle-class customers, not just the super wealthy. You said to your team, everybody get ready to meet the demand. We're going to be in production hell. Yes. But you didn't expect this kind of production hell, or did you? No, it's worse than I thought. Why is that? Why is it harder? What happened? We got complacent about some of the things that we felt were our core technology. We put too much new technology into the Model 3 all at once. This should have been staged. High tech goes in the cars, but it also builds them. This is widely regarded as one of the most robotics-driven auto assembly lines on the planet. Elon, part of the thing I heard about the Model 3 is that there's too many robots. That maybe Yeah, I agree. You think so too? That maybe you need more people in here working. We do. In some cases, the robots actually slow the production. Right? Yes, they did. We had this crazy complex network of conveyor belts, and it was not working. So we got rid of that whole thing. This is cool, Elon. Yeah. Cool, Elon! O homem acabou de dizer que precisamos mais humanos e menos robôs porque isto não está a funcionar lá muito bem. E ela disse cool, Elon. Mas... Jesus, ela estava lá, a gente só precisava de ouvir o clipe. O próprio homem, que é financiado por, digamos, isenção fiscal para muitos milionários que lhes fica bem para acharem que, pronto, olha, dinheiro bem gasto, mandar carros para Marte e tal, e para a órbita. E, muito fixe. Muito fixe, acho que temos aqui um novo business plan, fazer funerais orbitais, meter o corpo num porta-bagagens de um Tesla e se tiveres dinheiro que chegue para pagar, mandá-lo. Mas aqui está como a tecnologia também nos pode falhar. E ele próprio admite que implementou tantos modelos de sofisticação tecnológica dentro do próprio carro, que o carro já começa a deixar de ser um carro, parece que é assim uma cabine telefónica que a gente entra e tipo, leva-me aqui, e o carro, tem senhora, eu levo-te aqui, só que tipo, a meio do caminho, desculpa lá, estou sem bateria, dorme aqui 8 horas que a gente já chega ao nosso destino, que apesar de tudo era muito perto. Já ouvi vários relatos de pessoas que têm grandes Teslas e custam os olhos da cara, obviamente, que depois pedem tipo ao vizinho, empresta-me aí a tua pick-up truck porque eu preciso fazer uma viagem grande mais e não estou para estar dependente de uma tomada e esperar 8 horas pelo recarregamento, apesar de haver superchargers e várias taxas que já estão a inventar. Isto ainda vai acabar mais caro do que a gasolina e vai ser mais dispendioso em termos de produção, vai ser mais poluente no futuro, digo eu, sei lá. Eu não uso um capachinho, eu não sou o Elon Musk, eu não sei. Mas eu não acho assim tão engraçada esta piada, esta inovação do carro elétrico. Já houve tecnologias em 1910, como por exemplo carros movidos a água. Meu Deus, em que gaveta de uma petrolífera qualquer é que essa patente está guardada? Ai meu Deus, mas pronto, falando em tecnologia, falando em ecologia, porque esta é que é a desculpa realmente os Teslas continuarem a sair da linha de produção apesar de conterem ácido. E muito plástico. Vamos então continuar, já agora partimos da inteligência artificial e da tecnologia um bocado para a ecologia.
Ora, pronto, não é? Isto é um tópico que divide muita gente, etc. Ecologia, a culpa é nossa, a culpa é das corporações, a culpa é de quem? É aquecimento, é arrefecimento, é mudança climatérica. Pensava eu que a Groenlândia é uma floresta enterrada debaixo de gelo, o Egito já foi uma floresta verde. Os dinossauros levaram com um cometa, deve ter sido por falta de reciclação da nossa parte, porque não dividimos bem o plástico com o cartão. Não sei, acho que o próprio planeta e os próprios ângulos do nosso sistema solar, cada vez que variam em poucos graus, parece que têm consequências catastróficas, fora o nosso grande reator nuclear que existe, que é o Sol, que pode tipo tossir para cima de nós e queimar os nossos aparelhos eletrónicos todos e fritar-nos até a nós próprios. E eu não sei em que raio de vidrão é que eu hei de pôr o plástico para isso realmente não acontecer, porque isso parece que é um bocado aleatório dentro da nossa existência, do nosso pescar de olhos e destes modelos que vêm com 100 a 200 anos baseados em computadores, que mais uma vez a tecnologia continua assim um bocado a falhar, porque não existe inteligência artificial. E a ciência é motivada pelo cheque, às vezes não é uma questão de chegarmos a esta conclusão, é pagaram-nos para chegar a esta conclusão e nós fizemos um modelo informático para esta conclusão ter sido chegada a ser propagada e termos uma carreira de futuro, apesar de hipotecarem o futuro em troca de trocos, para continuarmos a acreditar nestas balelas e nós próprios nos sentirmos culpados. E agora lembrei-me, ver se ainda consigo encontrar para aqui um clipe de uma mulher que chegou à conclusão que, devido à poluição que o ser humano está a fazer no nosso planeta, apoia completamente o aborto, e não só o aborto, como ela própria se recusa a ter filhos. Eu sei que este clipe, eu sei onde é que é de ir buscar este clipe, é pena, agora divaguei um bocadinho, e era um clipe muito importante, porque basicamente é como às vezes alguns movimentos de proteção aos homossexuais dizem que são uma forma ecológica de proteger o planeta, porque visto que não se podem reproduzir, acaba por ser bastante ecológica a homossexualidade, e se calhar têm razão, divirtam-se. Não é esse o meu problema, mas agora eu lembrei-me dessa, mas vamos passar para outra parte. Como isto se tornou altamente confuso, devido àquele documentário da Verdade Inconveniente do Al Gore, e saiu a segunda parte, e ninguém menciona nisso, porque a hipocrisia ficou tão acumulada sob mentiras que realmente nem sequer vale muito a pena tomar atenção. Os velhos quotes, como eu já referi, que em 2012 na Inglaterra a neve só vai ser vista em snow globes, porque o aquecimento global é grande e eu por esta altura já devia estar com a água pelo pescoço aqui a viver em Cascais, e daqui a um bocado vou dar uma voltinha com a minha cara metade ali junto à praia e o nível de mar que vai continuar a estar no mesmo sítio. Ironicamente, fora às vezes as exposições que metem de Cascais antiga, em que o nível de mar em 1918 ainda parecia estar bem mais elevado do que o que eu vejo hoje em dia, apesar de serem as mesmas infraestruturas na posição. Passo lá a perceber porquê, mas obviamente que os mídias têm que justificar o porquê que as suas próprias balelas, do qual são pagos com um cheque para patrocinar e nos fazerem a nós sentirmos culpados por querermos ter uma simples vida e uma família com as condições normais e perpetuarmos aqui o futuro da humanidade, porque não somos nós que andamos a pôr os bilhões de garrafas de plástico na Coca-Cola, na prateleira, não sei lá porquê, deviam era sancionar as corporações a voltar a embalar as coisas em vidro, porque segundo a minha língua até me diz a mim que as coisas sabem bem melhor engarrafadas em vidro do que em plástico, mas o plástico realmente é uma coisa muito nociva ao meio ambiente, que obviamente concordo que o é, só fica um bocado pior porque é que a produção continua em termos de como é que eles chamam, para o custo de produção ser mais reduzido e a corporação continuar a dar empregos a toda a gente, nos faz a nós sentirem-nos culpados de consumir esse tipo de material, continua a ser viável. E nós é que ainda temos que, à conta de subsídios pagos a juro do nosso bolso, continuarmos a reciclar estas tretas e a dar taxas aos nossos políticos para gerirem estas redes de reciclagem que não são rentáveis, a não ser para a corporação que volta a comprar a matéria-prima para voltar a meter o plástico na nossa prateleira, e a gente fica assim um bocado tipo, what the fuck? Embala-me essa merda em vidro. O vidro hoje em dia não vale nada. Numa situação de sobrevivência eu prefiro ter vidro do que plástico, mas isto sou eu. Não sei. Então vamos ouvir uma das balelas que vamos... Isto são... Vou-vos mostrar uma balela, mas isto é balela consoante os ouvidos e a mente que ouvem, porque isto até pode entrar em concordância com alguém que ouça.
E depois vamos ouvir realmente algo muito grave em termos de poluição ambiental, que aí não há vidrão nem reciclador para isto. Images of melting glaciers in the Antarctic have become familiar to many people as one of the ecological effects of climate change. Well, a new study by a team of scientists from the British Antarctic Survey claims that significantly more snow is now falling on the continent than previously. Dr. Liz Thomas, a paleoclimatologist with the study, explained to me why more snowfall was actually proof of global warming in this case and not evidence to the contrary. The theory really is that as the atmosphere warms, it can carry more moisture and then you'll end up with more snowfall. So this is something that's known and it's something that's predicted in future climate models. As the atmosphere warms, we're expecting more snowfall on Antarctica. But the study that we've been working on and we're presenting here is actually showing, well, this increase in precipitation, this increase in snowfall has actually already begun. So the trend began and accelerated during the 20th century. The instinctive reaction is that it must be colder in Antarctica if there's more snow, but of course that's not the case, is it? No, it's not the case. So when you have a... Calma. Calma. A gente já continua este clipe. Portanto, e pensava eu que a neve e o gelo eram criados com temperaturas de 0 para baixo. Mas aparentemente está aqui a haver uma certa justificação de que através da umidade e as temperaturas mais quentes faz mais neve e gelo porque a temperatura está mais alta. Tweetem-me à vontade, estou aqui para aprender. Warmer atmosphere, you end up being able to have more moisture and that leads to more snowfall. Potentially, what does this mean for sea levels? What our study shows is that during the last 100 and 200 years, there's actually the snowfall has had a mitigating effect on sea level. So when glaciers around Antarctica melt, they contribute to sea level rise. And what this is showing is that actually a large amount of water has been trapped in Antarctica as snow, which has had the opposite effect. So it's sort of mitigated or just slowed down the contribution to sea level. But the news is not good necessarily. Unfortunately, the mechanism behind this increase in snowfall is linked to changing circulation patterns and a warmer atmosphere. Vocês já repararam que até a troca de perguntas e respostas entre esta pseudocientista e este pseudo-repórter parece tão robótico, parece que foi ensaiado? And those are things that are at the same time driving the changes, the increased melt, particularly around the Antarctic Peninsula and West Antarctica. So it's not really a good sign. It's showing us that there's been significant changes to the climate of Antarctica. And the benefit of these long records, which go back 200, and in some cases they can go back all the way, 1,000 years, it actually puts this recent change in context and says, well, the changes that we're seeing in the most recent decades is unusual or even unprecedented in the context of the past 300 years. So who are you hoping will listen to this new evidence? The people that we're really hoping will take this new study into the next phase are the climate modelers that are predicting how future sea level rises. And it's important that they can take this information about how snowfall has been changing over a longer time period to better predict how things are going to change in the future. E mais uma vez voltamos a falar da tecnologia. Estes modelos informáticos, estes modelos de projeção climatérica, que estão a ser projetados com um threshold de 100, 200, máximo 300 anos, que não estão a ser levados em consideração até o período Cretáceo, que nós nem sequer cá estávamos. Vamos lá pôr as coisas numa equação mais real. Porquê? Porque estes estudos são encomendados. Não é fácil fazer um modelo e é muito fácil manipular um modelo para chegar à conclusão do que o meu cheque está a ser passado para dizer a resposta certa. A humanidade no nosso planeta, dentro do universo, dentro do próprio planeta, pura e simplesmente, porque isto já foi um vulcão, basicamente gigante. Até ter havido mudanças realmente climatéricas que são proporcionadas por eventos, digamos, espaciais, que nos levou a ter este planeta espetacular que realmente estamos aqui armados em parvos, enquanto andamos a acreditar que pode ser que os aliens nos visitem, quando se calhar a única forma de inteligência que existe aqui. Enquanto não soubermos melhor, é melhor começarmos a agir como deve ser. É um modelo muito, como é dito, a humanidade existe neste sistema solar dentro de um piscar de olhos. O tempo do universo não é igual às nossas 24 horas. Nós vivemos em tempo inventado, tempo é distância, isso é científico, tudo bem.
Mas nós estamos aqui a iludirmos-nos a nós próprios, visto que a humanidade existe num piscar de olhos em termos temporais do universo inteiro, que raio é que estes modelos me estão a provar com 200 a 300 anos que a culpa é de quem, do quê? E se existe culpa de quem e do quê? Eu mostro já de quem é que existe muitas culpas. Vamos falar de energia nuclear. Energia nuclear pode ser uma solução. Porque realmente, digamos que é a manipulação mais extrema do próprio processo em que o Sol nos alimenta. Porque se há duas coisas que são essenciais à vida no nosso planeta, é água e luz. E calor. E afinal parece que o aquecimento global é mau, porque mesmo dentro de todos os registros mais antigos que os 300 anos, movimentos renascentistas, progressões humanas, sempre foi derivado a períodos com um pouco mais de calor que faz com que as colheitas cresçam e as pessoas tenham tanta comida, porque sempre foi a prioridade dentro da história da humanidade, até para alimentar os exércitos dos antigos impérios, porque um exército é basicamente um desperdício de recursos e nada pode ser mais crucial para manter um grande exército, para manter um grande império, que ter comida para alimentar esta gente toda, tanto a população como o próprio exército, sempre foi crucial e é sempre nas alturas em que o planeta aquece um pouco. E supostamente, segundo esta gaja, quando aquece um bocado, há mais gelo e neve, que é um bocado, não sei, pronto, eu não sou cientista, não sei, só olho para estas coisas com um bocado de ceticismo e mesmo sendo um leigo na matéria, tenho a minha opinião, porque não é isso que é suposto acontecer no século XXI, com toda a informação na nossa palma da mão, ter uma opinião, porque não? Já agora, enquanto não pagar impostos para a gente ter a nossa própria opinião, vamos exercer o direito de termos a nossa própria opinião, porque ainda não conseguem crecar aqui o nosso crânio para cobrarem impostos e censurar-nos, apesar de haver muitos prisioneiros políticos e que parece que são tão criminosos como whatever. A energia nuclear pode ser uma solução, mas realmente é digamos que é assim muito nocivo para o ambiente em termos de desperdício por causa do processo. Eu tenho a certeza que já falei em podcasts anteriores, mas mais antigos, que os russos, e lá estou eu parece que eu devo ser na mente de um marxista cultural, eu parece que estou sempre a pedalar a porcaria dos russos. Os russos tornaram-se uns nacionalistas, por isso é que são um alvo a bater, mas de qualquer maneira existe aqui, não só os russos, como até o Irão, com o seu programa nuclear, que anda a dar cabo do business plan dos israelitas que vendem isótopos para máquinas de medicina como raio-x e os taques e essas tretas todas, porque eles têm o seu programa nuclear, daí a refinar um bocado de plutónio ou urânio para ser uma bomba, exige 99,9 grau de pureza, o que exige com que tenhas basicamente centrais nucleares energéticas a alimentar uma só para purificar esse urânio ou esse plutónio, ou seja lá, os elementos que forem precisos para fazer uma bomba. Ou seja, os recursos para matar pessoas exigem 10 vezes mais do que os recursos para alimentar energeticamente uma vida próspera, para continuarmos a levar a humanidade para a frente. Mas realmente os russos inventaram ainda aqui há uns anos reatores que, se o termo lido transpiram-se eles próprios em relação ao próprio lixo que o reator provoca, é consumido pelo próprio reator até o reator se esgotar e ter um nível de poluição zero, mas realmente a contenção não pode ser vista como algo em que se pode cortar na poupança, por isso é que ainda temos Fukushima, querem falar em desastres ambientais, ainda temos um reator hoje em dia a afundar-se para baixo do chão, sem algum controle, sem nenhuma tecnologia. Até reformados japoneses, porque eles operam por outra honra, foram para lá a tentar limpar o desperdício e sabiam imediatamente, já que têm poucos anos de vida, que ainda vão encurtar mais, mas pronto, é uma mentalidade completamente diferente. Mas realmente a energia nuclear é algo muito perigoso com que nós estamos a lidar com, e não nos vamos esquecer que os americanos foram os únicos que utilizaram a bomba e bombardeiam toda a gente com bombas convencionais, como se isso fosse uma grande desculpa. Fora depois as nuvens tóxicas, fora até na Síria, estes bombardeamentos cirúrgicos nas alegadas fábricas ou armazenamento ou paióis de armas químicas, faz uma nuvem que pode ser transportada pelo próprio clima
para países que afinal são aliados e ainda sofrem as consequências. A nossa sorte nesse aspecto é que é tudo uma grande tanga. Agora, no que toca ao nuclear, se há mais poluente do que isso, meu Deus, mas ao mesmo tempo também pode vir a ser uma solução, porque eu já li várias teses em que meia bola de ping-pong serve para, de material nuclear, digamos, uma meia bola de ping-pong de urânio alimentava energeticamente uma família durante uma geração inteira, e isso não parece que seja grande coisa. E quando os russos têm um reator que é como eles chamam o termo, sua-se a si próprio e consome-se a si próprio até gastar toda a sua energia e ficar zero poluição, obviamente que estas tecnologias, que depois até são partilhadas com o Irão, que tentam fazer porta-contentores nucleares com a mesma tecnologia que os porta-aviões americanos para fazer a guerra a quem anda a fazer esta merda, operam nos oceanos, fora os submarinos nucleares, fora estas bases no meio do deserto que são alimentadas por tecnologias, digamos, mini-nukes, quase como dentro de uma mala de viagem cabe toda a eletricidade que é preciso para alimentar uma base. Isso existe, só que está sobre, digamos, tecnologia militar. Só quando ficar obsoleto do tamanho de uma carteira é que nós vamos ter acesso a isso. Existem aqui coisas boas, existem aqui coisas más. Eu já há muitos anos vi um documentário de embarcações que andam a despejar barris de lixo nuclear devido às centrais nucleares que só produzem eletricidade, às vezes até para centrais que enriquecem o urânio e o plutónio para fazerem as bombas de hidrogênio, que andam a largá-los, e esses barris, quando começarem a arrebentar debaixo dos oceanos, se acham que é um problema do caraças. É esta mancha de plástico que existe entre os Estados Unidos e o Havaí, que está a ser também basicamente recolhida, porque se torna preocupante quando é vista de satélite tantas partículas de plástico, os peixes se ingerem, vêm parar ao nosso prato e depois vêm-me dizer a mim que a culpa é nossa. Ok, tudo bem. Isto é um problema muito mais grave. Isto é que é uma catástrofe ecológica. Isto é que é, tal como Fukushima, que já saiu do espectro noticioso, porque realmente é mais uma daquelas coisas que o ser humano tipo, fez merda por uma poupança financeira em termos de segurança para o reator funcionar como deve ser, que pós um terremoto, que também havia muito a dizer em relação a isso, mas é isto. In another important story, we've been reporting on an unusual number of rare cancers near an old nuclear waste dump outside St. Louis. Well, tonight, the folks who live nearby have a more immediate worry. There is a fire burning underground, possibly within 1,000 feet of the nuclear waste. And Benita Nair is following this. We are sick. Our kids are sick and we're dying. Hundreds of people jammed into a Bridgeton Union Hall last night demanding to know if nuclear waste sitting in their local landfill could lead to disaster. We don't go outside. We don't open our windows. You can't 100% guarantee that we're okay. The nuclear waste was illegally dumped in the landfill in the 1970s. It was the byproduct of processing uranium for America's nuclear weapons program. An underground fire has been slowly burning at the landfill for 5 years. Residents are worried the fire could ignite the nuclear material that's about 1,000 feet away. We will look at subsurface temperatures. The Environmental Protection Agency and the landfill owner, Republic Services, insist that's not true. Russ Naki is the company's spokesman. Are you guys 100% sure that the underground fire will never touch the waste? We are confident that the Bridgeton landfill is in a managed state. Missouri's Attorney General is not so confident. He is suing Republic Services, saying his experts tell him it's possible the underground burn could reach the nuclear material in 3 to 6 months. Ed Smith from the nonprofit Missouri Coalition for the Environment says if the underground fire meets the nuclear material, he fears an environmental emergency. It's not some wild speculation that if there's a fire. Enfim, este clipe ficou cortado mal, pronto, enfim, peço desculpa, mas deu para perceber a cena. Então, o que é que eu propunha como solução para isto? Eu propunha, então, se calhar, meter o Balgor com um extintor de 1 tonelada às costas, a ver se apaga este fogo, que não há muita confiança, que está a arder perpetuamente, e como estes casos há muitos, para ir apagar aquela merda, porque se querem falar em desastres ambientais, está aqui um. Fukushima foi um,
Chernobyl foi outro. E houve uma nuvem, porque Chernobyl, quando rebentou na antiga ex-União Soviética, o que foi detectado em relação ao arrebentamento, porque eles estavam fechados atrás da sua cortina de ferro e isso não era para ser noticioso, mas todas as agências de meteorologia detectaram uma nuvem nuclear a passar a Europa toda. Muito obrigado, tal como o bombardeamento de um paiol de armas químicas, alegadamente, que a Síria tem, acaba por também transportar via ventos, via correntes térmicas, via tudo o que vocês queiram pensar, que nos traz para cima de nós. O que vale é que é tanga, nesse aspecto, o que vale é que é peta, mas realmente, enfim, estão a perceber onde é que está o desastre ambiental? Eu não separar o meu lixo ou eventos como estes. É isto que me leva assim um bocado a pensar. Por um lado, os que estão preocupados com o ambiente dizem que por estar mais quente, mais gelo se forma por causa da umidade, o que não quer dizer que esteja mais frio, e eu fico tipo, what the fuck? E depois temos estes eventos, até a Área 51, como não foi reconhecida atempadamente, e eu também já gravei isto num podcast anterior, no tempo do Clinton, como a área não era reconhecida de forma oficial, houve uma família que pôs o governo num processo por causa de um empregado que andava a despejar lixo tóxico, digamos, /nuclear, porque a energia nuclear para alimentar, digamos, aviões movidos a energia nuclear e muitas sondas que estão no espaço, lá está, olha, podiam despejar o lixo todo nuclear para o espaço. Mandem essa merda contra o sol, em reta, não sei, querem um grande caixote de lixo, usem esses foguetes em vez de estarem a sondar a nossa data e a nossa localização e apontar o míssil melhor à nossa cabeça por interesses exatamente para fazerem isto ser assuntos obscuros. Porque é que não usamos essa tecnologia para mandar o lixo fora para o universo? Why not? O universo é basicamente radioativo mesmo, por isso é que é muito difícil para o homem operar dentro do universo, porque dentro da nossa órbita é uma coisa, mas assim que começamos a expandir mais, a gente nem consegue descer mais de 3, 5 km do oceano, quanto mais ir para fora de um ambiente em que nós não fomos feitos para viver. Lá está, cá está a hipocrisia, a inteligência artificial, a tecnologia, a ecologia, tudo e mais alguma coisa. Isto acaba sempre por... Quem é que se lixa sempre? Nós. Andamos sempre aqui enganados. Quem se lixa sempre somos nós. E depois, mesmo que a gente vá buscar teses... O que é o planeta? Este planeta é um espetáculo. Este planeta sempre produziu tudo o que nós precisávamos para viver. Nós é que andamos aqui a jeito corporativista e de manipulação financeira a acharmos que há coisas que são boas e há coisas que são más. Mas nós temos tudo. Plástico, petróleo, energia nuclear, seja o que for. Ninguém foi lá fora, digamos, do planeta para... A ingenuidade humana é tão espetacular que a gente consegue reproduzir o carvão prensado em altas pressões e aquecido junto a um vulcão e fazemos diamantes artificiais que valem tanto ou mais, porque até conseguimos fazer artificialmente diamantes com um nível de pureza muito mais puros do que a própria natureza os consegue fazer, para meter nas serras de mármore. It's 67 words long, it's 100 years old, and it changed the course of history for the Middle East and the Jewish people. The Balfour Declaration, the expression of the British government's support for a Jewish home in Palestine, was sent by British Foreign Secretary Arthur Balfour to the second Lord Rothschild. I'm here in Buckinghamshire at Waddesdon Manor to speak with the fourth Lord Rothschild about the Balfour Declaration, what it means for Britain, for the Jewish people and the Rothschild family. The Foreign Office, November the 2nd, 1917. Dear Lord Rothschild, I have much pleasure in conveying to you, on behalf of His Majesty's Government, the following declaration of sympathy with Jewish Zionist aspirations, which has been submitted to and approved by the Cabinet. So it's possibly the most famous letter in modern Jewish history, and it begins with 3 words, Dear Lord Rothschild. Why was it that this letter was sent by the Foreign Secretary to your great-uncle Walter?
It's an interesting question because he was really interested in ornithology, although he became interested in Zionism. I think the reason was this, that it was primarily a movement from Eastern Europe, but they didn't clarify who was in charge of that movement. And in addition, it was, after all, in Great Britain. So they felt that the Rothschild family should be the one to whom it was addressed. And Walter was Lord Rothschild, and he was a Zionist. And those really are the background reasons. So Walter received the Balfour Declaration, and I have a copy here. And I wonder if I could possibly ask you to read it for us. Yes, indeed. Yeah. I'm going to put on my spectacles to make sure I read it accurately. His Majesty's government view with favour the establishment of Palestine as a national home for the Jewish people, and will use their best endeavours to facilitate the achievement of this object, it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country. I should be grateful if you would bring this declaration to the knowledge of the Zionist Federation. Yours, Arthur Balfour. And here it is, the Balfour Declaration. What do you feel when you see it here? I genuinely feel it's one of the most extraordinary moments in the history of the Jewish people. If you think it took 3,000 years to get to this. And of course the Rothschild family then as now filled two roles, because it wasn't just a leader of diaspora Jewry, it also played a very significant role in the early years of the establishment of the pioneer communities in Israel. I just want to revisit for a moment your cousin... E fui interrompido com uma chamada, claro. Perdi completamente o fio à minha meada, mas... Perdi completamente o fio à meada. Eu até dei nas orelhas ao bacana que me ligou para ir ao café. Oh, man, porra, meu. I was on a roll, man. Mas pronto, o que eu queria chegar à conclusão, basicamente, é que o planeta sempre nos deu tudo o que nós precisamos de fazer, para manipular. Nós temos esta maldição e esta vantagem, porque somos seres cognoscientes. Nós temos a maldição de sabermos que vamos morrer, ao mesmo tempo conseguimos destruir o nosso planeta. Já temos um arsenal nuclear que chegue para termos vários invernos nucleares, apesar dos sobreviventes. Mas mesmo assim há certas plantas, como por exemplo, isto não é um patrocínio, vocês já vão ouvir o clipe, isto não é um patrocínio para deturpar as nossas mentes, mas realmente há certas coisas que, devido a este jogo de finanças e estes ecologistas que se escondem por trás de lucros e proíbem coisas e alternativas mais naturais para continuarmos com uma indústria petrolífera, como tudo e mais alguma coisa. Este é quase como o clipe final em relação a este tópico. Isto já é um clipe antigo, que é daquelas coisas que parece que em 1900 já se sabia melhor do que nós queremos saber hoje em dia, mas ninguém anda a passar o cheque para a investigação científica, concluir algo que já foi concluído há muito tempo. Estou a falar da cannabis. As velas das nossas caravelas eram de cânhamo, as cordas das nossas embarcações eram feitas de cânhamo, a roupa dos nossos marinheiros eram feitas de cânhamo. Isto é uma fibra espetacular que, por ter este efeito adverso, que às vezes até põe uma pessoa a ponderar sobre realmente a realidade que os rodeia, não convém, tem que ser proibido. Isto foi um complô dos americanos, mais uma vez, muito obrigado, por causa da indústria da pasta de papel, porque conseguiram fazer, através dos eucaliptos com lexívia, fazer um papel mais branco, apesar do cânhamo ser mais orgânico e ficar um pouco amarelado, porque já ninguém escreve hoje em dia, por isso já não há desculpas. Vamos ouvir este clipe. Rue says she has proof. The impact of taking cannabis oil was the fact that the cancer's gone. All the tumors are gone. They dissipated in my body with no evidence of metastatic disease. They're just gone.
Stephanie's doctor confirmed to the BBC the tumours had gone, despite her opting out of conventional medicine, but stopped short of endorsing cannabis oil. The cannabis works. No chemo. I only did cannabis, and the tumors are gone. And the scans I have is evidence and proof of that. Kind of like, what more do you need? A lot more, according to one of the world's leading oncologists. This is chemotherapy. So these are natural products, The man who helped cure Lance Armstrong's cancer needs data and real scientific evidence. Until somebody proves it, whether it be the manufacturers who put together a clinical trial, whether it be doctors who get government funding to do it, or patients who say, here are my records, and let's put it in a medical journal and be transparent with what I had, what I was treated with, and what my outcome was, then until that, it's snake oil. Again, I'm not trying to impede progress or say it's bad, but at the same time, I don't want people to get false hope. So, cannabis, snake oil, or can this plant cure some forms of cancer? What is the evidence? There have been hundreds of scientific papers published. This study came out of the University of East Anglia last year, showed that mice with cancer had their tumours reduced using cannabis. This, the first human clinical trial. 8 out of 9 patients responded, but they all died within the time you'd expect. Despite that, there's a long list of charities and research groups that say it's an interesting development. It may have a clinical use. And now the big pharmaceutical companies are getting involved. This huge cannabis garden is in Britain. GW Pharmaceuticals is developing drugs from the cannabis plant. The latest human trial is a cannabis oil to treat brain cancer. We understand how some of these molecules work, we have the preclinical evidence, and the regulators have given us permission, therefore, to expose humans in a clinical trial setting at this point in time. But for now, it's an underground industry. A bloke in a backyard with a stick, a bucket and a jar of solvent who's making the cannabis oil. He wanted to be known only as Cell, not because the cannabis is illegal in California, but because of the flammable materials he's using. We then pour the liquid into the can. So this is the finished product? Yes, that's the finished product. There's about 1 gram of oil in there. And do you think this is a cure for cancer? In many instances, it is and it can be. It depends on the person's particular condition or their state, how advanced the cancer is. But we've seen thousands and thousands of people get better from using this oil. I squeeze out a very little amount, and then I just swallow it. But to be effective, Sarah needs to take a lot more than this, and eating a gram a day is too much for many people. When you ingest it, you get 20% of the medication, the properties that actually attack the cancer. When you do it rectally, you get 70%. So you're actually getting more benefit from doing it that way. And you don't get high. And you don't get high. And not only do you not get high, there's no sleepiness, there's no side effects. It is her only hope, but it's also unproven medicine. I'll continue doing it until the cancer's gone. I believe it's the best option. I've seen it work for others, and I'm hoping it'll work for me. And that's all for this week. From all of us at Newsnight, goodbye. Tchau, tchau. E o mais engraçado... Cala-te. E o mais engraçado quer dizer, aqui temos este paradoxo que nós vivemos hoje em dia, porque a ciência, como é financiada por um cheque à procura da resposta certa, passada pela corporação que não tem o nosso melhor interesse, temos uma vítima a dizer que os resultados têm sido espetaculares e temos um gajo numa garagem a produzir o que ela precisa para a sua própria cura, que foi provado. Mas onde é que está o cheque então para esta investigação? Nós estamos a andar para trás, porque isto já era conhecido há mais de um século, mas aparentemente agora é que temos que... Continuamos à espera de novos estudos. Onde é que estão os novos estudos? Quem é que financia estes estudos? Onde é que está? Onde é que está? Aparentemente, segundo testemunhas que estão-se cagando para a merda do sistema e têm a sua vida na própria mão e experimentam
visto que já estão em risco mortal tão grande, não lhes custa nada experimentar uma alternativa. Aqui está uma alternativa que sempre foi a alternativa no nosso passado, mas devido à corporação que não consegue pôr isto na prateleira ou patentear algo que nós podemos plantar na nossa varanda para o bem da nossa saúde. Meu Deus, não é? Quer dizer, aqui está a hipocrisia, por isso é que está cientificamente provado que ninguém passou um cheque para cientificamente provar o contrário, e isto é algo que já vem do antigo, isto até faz parte da nossa tradição. Esta substância, esta planta que foi posta aqui, já nos deu a nós próprios o Tratado de Tordesilhas para dividir o mundo a meias com a Espanha, porque nós éramos um dos maiores impérios navais a meio com a Espanha, em 1500. Mas caga para a história, porque agora que temos toda a tecnologia na mão, só que o problema é que ninguém está a financiar as conclusões e as pessoas andam a morrer, menos as elites. Ainda a Isabel II fez 92 anos ontem. Quer dizer, esta gente não morre. Esta gente não morre. Eles devem ter curas e terapias bem mais eficazes do que o nosso acesso ao hospital, em que uma cama tem que ser corrida a pontapé e vai para casa ainda completamente a definhar, porque a nossa saúde está a ser administrada por advogados e contabilistas. Que horror! E depois a própria natureza que nos traz uma fatia das soluções continua a ser suprimida e ninguém financia o estudo porque vai de contra os lobbies económicos e financeiros que nos andam a manipular. E é assim que a gente vive, e isto é um espetáculo, e por isso é que coisas que às vezes vêm do antigo têm mais valor do que coisas que são inventadas hoje, que só nos estão a destruir. É a minha crítica à tecnologia e à ciência até, porque a ciência custa dinheiro e se ninguém a financia, não há laboratórios para ninguém. E esse laboratório, tal como um negócio, só continua a imperar se continuar a lucrar. Por isso vamos sabotar o futuro da humanidade em troca de um cheque passado pelas pessoas que nos querem matar. Cá está. E depois temos países como a Rússia, e agora vou rematar num círculo completo e acabar isto como comecei mais uma vez, com a Síria e o sangue frio e o calculismo e sinceramente, na falta de melhor tem que dar mais avalo a estas declarações. Vamos ouvir o Lavrov. Se não sabem quem é, googlem, não tenho tempo para isto, tenho que sair. Já me telefonaram, tenho que ir ter com a minha cara a metade, tenho mais que fazer, fora o editar isto e etc. Mas faço isto com o maior prazer, mas vamos ouvir como é que pessoas racionais se gerem no meio desta confusão geopolítica do país em que veio os reatores que se suam a si próprios e não deixam nenhum vestígio no final de poluição. Estes inimigos da humanidade, porque é melhor poluir e pagar uma taxa do que realmente fazer qualquer coisa ecológica. O sangue frio, o saberem exatamente a escalada ou jogarem o jogo, o Ocidente, que estes antifas patrocinam, estes marxistas culturais batem palmas contra e acusem de ser comunista. Eu já disse, a Rússia hoje em dia é um país nacionalista. Oh, com caraças, meu. Porra. Vocês estão a ver? Pronto, 2 clipes para acabar. Chega, meu. Ok. Já lá vou ter contigo, amor. Estes 2 clipes do Lavrov, para acabar, entrevistado na BBC, British Buggering Children, que também é um complô autêntico de pedófilos, que até o James Cameron teve que mandá-los calar em reportar esses crimes todos. Vamos ouvir como é que as cabeças frias andam a lidar com a geopolítica. The world was deeply alarmed last week by the prospect of a direct military confrontation between the United States and Russia. How close do you believe we came to that? Well, I don't think that was very close. I believe it was a situation created by very reckless behavior of our Western colleagues who accused the Syrian government
and thus as allies of the Syrian government in applying chemical weapons against civilians without waiting for OPCW to inspect the place. Actually, at the moment when OPCW was physically ready to move from Lebanon to Syria, they executed these strikes. As the representatives of our military explained, the deconflicting channel has been engaged all the time. So to be clear about that, without using jargon, the US and allied forces gave you indications of how the strikes were to be carried out, and you gave them some indication that you would not retaliate? I prefer not to get into the nitty-gritty of these military-to-military channels. There is a channel existing between the Russian and the United States military, both between the capitals and on the ground in Syria. And I believe the military discussed and continue to discuss this and other things very professionally. They understand each other, and they understand maybe better than anyone else the danger of this kind of adventure. Cabeça fria. Calculismo. Calculismo em relação ao bem-estar da humanidade, na minha opinião, na minha humilde opinião. E desculpem estes bim-brim, fogo. É que eu não consigo gravar o cenário ideal é que depois, como vivo num apartamento, eu não posso fazer isto às 4 da manhã, graças às minhas insónias, o whatever, porque realmente é muito difícil gravar este podcast. Vamos só então ouvir a segunda parte desta declaração e vou rematar aqui, porque senão não para, e já vi que não, a minha janela já está mais que fechada. Vamos ouvir a segunda parte. But Mr. Lavrov, this crisis is not over, is it? It depends on those who invented the crisis. Well, it's quite clear from words used by your own diplomats. Your ambassador to the United States said there would be consequences for the strikes that we saw. Vladimir Putin called it an illegal act of aggression. So the world wants to know, what is Russia going to do now? That's a statement of fact. And consequences certainly there would be consequences. We lose basically the last remnants of trust to our Western friends, who prefer to operate on the basis of very weird logic. Proof is in the punishment. They punish first, like they did in Salisbury. Then they wait for Scotland Yard to finalize the investigation. They punish first in Duma, in Syria, and then they wait for the inspectors of OPCW to visit the place and to inspect. Punishment, proof by the punishment is what is being applied by the troika of Western countries. Exatamente. Por isso, segundo os Estados Unidos, que são o cão de ataque daquele Estado que a gente sabe qual é, só és provado culpado. Tu és sempre inocente até haver provas para seres o culpado do crime. É assim que eles, teoricamente, andam a jogar este jogo geopolítico. Mas é mentira. Primeiro bombardeia-se, depois faz-se as perguntas, não é? Por isso é que estes movimentos do Black Lives Matter e não sei o quê, que basicamente a gente até vê culpados a ser abatidos porque não cumprem... Não quero entrar por aí, mas é a hipocrisia total. É a hipocrisia total. Vivemos em tempos de hipocrisia total, em que a ecologia está na nossa reciclação, enquanto as grandes corporações e os complexos militares e industriais continuam a destruir o nosso planeta em nosso nome, convencidos nós que estamos a fazer uma boa coisa pelo planeta, quando não estamos a fazer nada de jeito a não ser hipotecar o nosso futuro. Fico farto e rematámos assim, começámos na Síria, demos uma volta na segunda parte e pós 3 interrupções combatamos outra vez na Síria, porque é mais um degrau, eu espero que seja um degrau. Eu adoro Portugal, mas realmente tenho que defender a Síria e tenho que defender a Palestina, porque há certos países neste planeta, fora a merda dos conflitos em África, que até mete nojo, mas sinceramente também aquele povo tem que pôr um bocado as ideias
como deve ser, e de chocalharem a vossa própria cabeça para começarem a fazer qualquer coisa de jeito. Porque afinal, onde é que está o racismo? Afinal, onde é que está a ecologia? Afinal, onde é que está o peace and love? Afinal, o que é que estes antifas têm para dizer? Afinal, ao fim deste podcast e de vários que eu já tenho gravado, onde é que está? Onde é que está o cerne da questão das pessoas que vão de contra a opinião do que eu ando para aqui a gravar? Onde é que está? O que é que vocês querem dizer com isto? Eu passo o dia a apresentar, eu passo os meus podcasts a apresentar a hipocrisia. E a hipocrisia é um defeito inerente que vem dentro do ser humano. E às vezes a hipocrisia tem que ser desmascarada de uma forma do género. Não é uma questão de hipocrisia. Há certas coisas. A vida não é tão simples. Este é que é o problema. As coisas não são branco no preto. Consoante o contexto, tem que se ter a decisão correta em relação ao problema em particular. Eu adoro o meu país e eu gosto que a Síria resista. Eu adoro o meu país e eu queria que a Palestina prosperasse. Eu adoro o meu país porque, para eu adorar o meu país, eu tenho que apoiar outros países para reclamarem a sua soberania como eu quero ao meu. Tenho que a patrocinar e isso não faz de mim uma pessoa que não gosta de Portugal. Isto não é internacionalização, isto não é o globalismo. Eu quero que eles vivem bem lá e eu quero que eles acham... E eu quero que eles queiram que eu viva bem aqui. Não é isso que a gente quer. Não é isto que toda a gente quer, independentemente de tudo. Tens a tua fé, tens o teu clube, tens as tuas merdas, estou-me a cagar. Queres ficar bem na tua cena? Eu patrocino. Eu quero ficar bem na minha cena. Patrocinas-me? Porque isto é um jogo político. Acabou-se realmente, o globalismo chegou. O globalismo está entre nós. Mas mesmo assim... Não é esta a altura correta, porque isto é uma imposição financeira à conta de uma bomba, patrocinada por bombas. Alguém que fale como eu devia levar um shot nos cornos já e cala-te. A sorte é que ninguém me ouve. Ótimo, porreiro. Mas é isto. Nós vivíamos melhor. Como qualquer pessoa que viva no seu próprio bairro, que não esteja a ouvir. Tu tens a tua casa e tu tens uma porta e fechas a porta e só entra quem tu convidas. E o próprio vizinho, mesmo que tu não queiras deixar entrar dentro da tua casa porque não gostas dele por alguma razão, ele também tem a sua porta e tu respeitas o direito teu. É a coisa mais simples do mundo. Eu não percebo o que é que eu ando para aqui a dizer, mas isto aparentemente cai dentro da gaveta do discurso da direita. Eu estou-me cagando para a direita. Eu saio à rua e viro uma esquina às vezes à direita e viro uma esquina às vezes à esquerda. A vida não é branco no preto, quem nos dera. Chegámos a este ponto e continuamos-nos a dividir e a pôr dentro de gavetas. Lá estou eu a repetir-me a mim próprio. Mas que merda! Bom senso! Nós temos a informação toda para tirar as nossas opiniões. Eu não estou a dizer que a minha opinião seja a correta, estou sempre disposto a ser corrigido, daí ter chegado à minha opinião até hoje e estou disposto a mudá-la, desde que me apresentem qualquer coisa que faça sentido. Porque até o nosso cérebro joga com o coração, como o amor. O coração e o cérebro estão interligados. Os egípcios sabiam disso. Eles embalsamavam o coração dentro de um jarro e o cérebro era logo posto para fora porque apodrecia o processo da mumificação muito depressa. Quero lá saber. Alguma coisa eles sabiam. E nós aqui, que somos tão inteligentes dentro do Ocidente, ainda não compreendemos como é que eles faziam o seu processo de mumificação. Por isso, humilde. Há qualquer coisa que eles sabiam que a gente falha em perceber. Até a construção das pirâmides. E é a base de toda a maçonaria. E é a base de muitas religiões. E é a base da manipulação de muitas religiões. E é a base de tanta coisa. E lá está, nós como seres humanos estamos a complicar a coisa mais simples do mundo. Viver. Sermos honestos. Pensarmos com a nossa cabeça. Historicamente queimavam livros porque era a informação que podia mudar uma sociedade. Hoje temos tudo na mão. E o que é que andamos para aqui a fazer? Que desperdício! Andamos a largar bombas em cima dos outros, a bater palmas em nome da igualdade. Não pode ser!
Não pode ser, não dá. Pronto, ok, tenho que ir, fora o editar. Eu já nem vos prometo que consiga completar isto hoje, já tenho tipo 4 partes para juntar. Enfim, mas está gravado, está feito. Para a semana a mais, ver se me calo com isto da Síria e trago outros assuntos, como é costume. Mas eu trago sempre assuntos, não há problema. Obrigado a quem teve a paciência para me ouvir. E eu é que agradeço a quem teve a paciência para me ouvir, e concordar não é obrigatório. Antes, pelo contrário, discordar e discutir, criticarem, mostrarem novas partes, é assim que eu aprendo. É assim que vocês aprendem, porque é assim que eu aprendo. Obrigado aos poucos que me ouviram. Sei que nem sequer enchem as mãos, os dedos das minhas mãos, mas não interessa. Vou continuar a fazer isto, mais forte do que eu, porque foda-se, alguém nota? Este mundo está a ir pela piada abaixo. Tudo bom para todos, tudo bom para todos, mesmo, muito sinceramente. Até à próxima.